Olá, pessoal. Sou o Thiago Augusto, estudante do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Sou do polo da cidade de Ibitinga e estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a melhoria da gestão de qualidade dentro de uma empresa têxtil no interior de São Paulo. O tema do nosso trabalho, ele foi escolhido pelos autores, pois todos nós estamos participando ativamente da empresa. Todos nós sabemos das dificuldades que temos na produção dos nossos produtos. E queremos também verificar quais são as ferramentas da qualidade que temos na empresa atualmente. E pretendemos também introduzir outras ferramentas que podem nos ajudar na produção dos nossos produtos. Produtos como jogo de cama, toalhas, cobre-leitos, porta-travesseiros, entre outros. O objetivo geral do nosso trabalho, ele visa identificar quais pontos podem ser melhorados para que tenhamos melhor aproveitamento e engajamento das áreas, desde a criação do nosso produto até a entrega final para o cliente. Como objetivo específico, temos realizar revisões bibliográficas e pesquisar artigos acadêmicos que constam sobre o assunto a ser apresentado, ou seja, a gestão de qualidade. Fazer um comparativo sobre a eficiência e eficácia das ferramentas de quais a empresa utiliza atualmente e analisar quais ferramentas mais se adequam aos processos de produção da empresa. Para o nosso trabalho, nós realizamos várias pesquisas, inclusive uma pesquisa em campo dentro da empresa. Foi justamente através dessa pesquisa que a gente conseguiu verificar quais as ferramentas são mais eficientes e eficazes para a tarefa a ser desenvolvida. No nosso trabalho foi utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo, pois contém experiências que serão relatadas e que resultarão em fatos verdadeiros. Quanto à coleta de dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através da leitura recorrente e da referência por meio eletrônico e escrito de artigos científicos, livros, revistas, sites e páginas da web. De acordo com os objetivos desse trabalho, foi uma pesquisa descritiva e explicativa. Descritiva, pois foram várias informações apresentadas e descritas, com fatos que comprovam a sua veracidade. E explicativa, pois tem a explicação através dos resultados obtidos. Agora eu quero passar a palavra à nossa colega Dani Pizzi. Olá, pessoal. Eu sou Daniela Pizzi e vou apresentar para vocês sobre a nossa fundamentação teórica, que é sobre a qualidade. A qualidade, ela tem muitas definições e depende da posição ou do caso em que ela se enquadra. Mas o significado de qualidade, ele parte do conceito em que qualquer produto ou serviço tenha que atender às exigências de todos os consumidores, sejam eles internos ou externos. A qualidade é o primeiro quesito que a empresa precisa adquirir para com que ela possa se manter no mercado, pois nos dias de hoje a qualidade não é mais um diferencial, e sim um compromisso. Com isso, a gestão de qualidade faz um papel estratégico, podendo ser aplicada em um serviço ou produto para manter as necessidades de cada cliente. Então, qual é a necessidade do meu cliente? Quais são os requisitos daquele produto ou daquela prestação de serviço? Qual é o meu prazo de entrega? Quanto esse produto ou serviço vai custar para o meu cliente? Qual a segurança e confiabilidade que eu passo para o meu cliente? Então, o cliente sempre fará uma análise sobre o custo e a qualidade. E isso não será diferente com o produto ou o serviço. Um setor de controle de qualidade dentro da organização é essencial para que a qualidade nunca oscile dentro da empresa e seja sempre a mesma. Precisamos atingir o cliente interno, que são os colaboradores e os fornecedores. Eles que precisam compreender a importância da qualidade e para que sejam bons parceiros, a empresa precisa fornecer boas condições de trabalho e negociação.
inspirando a confiança e respeito, trazendo treinamento recorrente de todos os processos e funções que serão necessárias nas execuções. Para os fornecedores, negociação e pagamento em dia. Para os colaboradores, salários e benefícios justos, para cada categoria. Uma relação comercial e um ambiente de trabalho agradável. A empresa, tendo esse compromisso com fornecedores e colaboradores, podemos ter certeza que o sucesso da qualidade é garantido. Vou apresentar para vocês algumas ferramentas de controle de qualidade, para que a empresa atinja os seus objetivos. Começaremos pelo diagrama de Ishikawa. Ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe. Esse diagrama estabelece uma relatividade entre todas as causas e efeitos do processo. Cada efeito possui uma diferente categoria de causa, que pode ou não ser transformada em outras possíveis causas. Esse é o diagrama de Ishikawa. Como podemos ver, ele realmente se parece com uma espinha de peixe. E aqui temos alguns exemplos de causa e efeito de uma empresa. O ciclo PDCA será a próxima ferramenta a ser apresentada. Ela é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, quando for encontrado um problema ou uma oportunidade de melhoria, as etapas serão realizadas em um processo contínuo. O PDCA, ele segue uma linha em 4 fases. Plan, planejar. Do, executar. Check, verificar. E action, atuar corretivamente. O planejamento PDCA deve estabelecer as metas desejadas e os caminhos e métodos que serão adotados para atingir tal objetivo. A segunda parte do ciclo é a execução de que foi planejado anteriormente e a elaboração dos dados para a próxima etapa. A verificação é comparar os resultados obtidos na execução com os que eram esperados no planejamento. E, para finalizar, a atuação corretiva que seja efetuada para evitar problemas futuros. O histograma é a próxima ferramenta a ser apresentada. Ele é um gráfico de barras que usa a variação dos dados da pesquisa do processo. Ele mostra e divide a distribuição por categoria, deixando claro quais são as informações da real condição daquela variável. Esse gráfico é muito usado para demonstrar as atualizações de alguma situação que está acontecendo no momento. Um exemplo é a quantidade de pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19. O histograma fornece informações a fim de obter uma visualização mais simples da distribuição de dados. Por ser um gráfico de barras, fica muito mais visível quando há um pico ou uma queda daquelas informações. Ele facilita a percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados dessa variável. Com o histograma, é possível realizar a comparação entre limites específicos, avaliando se o processo está centrado no valor nominal, e essa avaliação se faz necessária para adotar possíveis medidas para redução na redução dos processos. A próxima ferramenta que eu vou apresentar é a folha de verificação. Ela nada mais é que um formulário, que é utilizado para registrar os dados que serão analisados, onde facilitará a avaliação. Seu objetivo é simplificar, organizar e otimizar os registros das informações por meio da coleta de dados. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O próximo tópico a ser abordado é a estratificação, que é um processo de dividir os elementos gerais em subgrupos específicos, tendo como função analisar os dados para identificarmos a variação dos fatores em busca de oportunidades de melhoria. Onde é feita uma análise de acordo com os critérios desejados para retirar a informação. Mais uma ferramenta da qualidade é o diagrama de Pareto, que é utilizado para encontrar problemas
e identificar os benefícios da resolução. Esse gráfico é uma técnica que permite selecionar quais problemas serão priorizados. Através dele, conseguimos encontrar qual é o maior problema e começar a saná-los. O diagrama de dispersão é utilizado para realizar previsões e verificar se há correlação entre variáveis, podendo ser uma análise entre duas causas, dois efeitos, ou causa e efeito em um processo. Esse gráfico é um pouco mais complexo, pois existe necessidade de coleta de dados e realização de alguns cálculos para chegar até o seu resultado. A causa e efeito de um determinado problema é uma relação que precisa ser analisada, e mesmo quando não encontramos a identificação total de qual variável causou o problema raiz ou o seu efeito, ele possibilita, por meio de um padrão de dispersão de pontos encontrados em eventuais relações entre ambas. O fluxograma é a ferramenta mais conhecida. Ela é uma representação gráfica que mostra uma sequência de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis ou unidades da organização que estejam envolvidas no mesmo processo. Ele pode ser desenvolvido na horizontal ou na vertical, no Excel ou no Word, e nos dias de hoje temos alguns programas que possuem recursos para análise e simulação de processos. Em alguns desses programas, podemos ver como é feito o processo de uma fábrica têxtil ou como é uma hierarquia de uma empresa. Com vocês, o fluxograma. E para finalizar, vou explanar sobre o Just-in-Time e o Kanban. O Just-in-Time foi criado na década de 70 pela Toyota. Esse método foi desenvolvido para combater o desperdício na produção, e depois esse conceito se expandiu e se tornou uma técnica de gestão na produção muito usada. Essa ferramenta determina a produção de bens e serviços no momento em que são solicitados. Então, com ele, a empresa não precisa ter um estoque. Quando o cliente efetua um pedido, a produção do mesmo começa a ser produzida de acordo com o que foi vendido. A produção daqueles produtos devem ocorrer devido à demanda da venda e sempre se atentando ao prazo de entrega proposto ao cliente. Geralmente, empresas que trabalham com produtos sazonais já possuem um histórico de venda daquele produto naquela época do ano, e com esse registro a empresa produz uma quantidade satisfatória para atender o mercado nas datas específicas. Assim como o Just-in-Time, o Kanban também foi desenvolvido pela Toyota. Ele foi projetado para ser usado dentro do contexto do Just-in-Time, fazendo a movimentação dos insumos somente quando for necessária para a produção. O Kanban, ele representa a principal característica do Just-in-Time, que é a produção enxuta e conforme a necessidade do mercado. Ele é basicamente um cartão que autoriza a produção e a movimentação dos materiais. Em uma linha de produção têxtil, por exemplo, ele vai autorizar a produção de um edredom. Ele vai autorizar a separação dos insumos para a confecção daquela peça. O cartão indica o que produzir, quando, quanto e qual a sequência da linha de produção. Essas foram algumas ferramentas de qualidade que pesquisamos para esse trabalho. E agora, vamos aos nossos resultados. Eu sou Isabel Arantes, aluna de Engenharia de Produção da Univesp Interior de São Paulo, Ibitinga. Eu vou falar sobre os resultados obtidos através das pesquisas realizadas por nós autores. O estudo de caso foi realizado em uma empresa têxtil no interior de São Paulo, do ramo de enxovais para cama, mesa e banho. Realizamos uma pesquisa interna nos setores de produção da empresa, onde os pedidos são confeccionados, conferidos e enviados ao cliente final. O objetivo da pesquisa, conforme foi dita pelo Tiago, foi quais as ferramentas de qualidade usadas na produção e se são eficientes ou eficazes para a empresa.
A primeira ferramenta identificada foi o Kanban, como falado anteriormente pela Daniela. O Kanban são cartões usados para identificar os lotes de tecido e que seguem na ordem de produção, na separação de tecidos, corte, costura e outros, conforme exemplo. A outra ferramenta identificada foi o Just in Time. Os produtos só são produzidos depois da emissão do pedido, pois assim, a empresa não tem a necessidade de manter um estoque grande de produtos acabados, reduzindo assim espaço físico e gerando assim um melhor aproveitamento e redução de custos. Após as análises, o resultado identificado foi que a melhor ferramenta usada foi o Kanban. Foi constatado que os lotes sendo identificados com cores até chegar na fase final do produto, todos os envolvidos conseguem de maneira fácil e rápida resolver o problema, caso ocorra alguma intempérie no meio da produção. Qual é o lote de tecido em questão? Pois no mesmo tem todo o seu DNA, data da chegada, fornecedor, procedência, etc. Com a colocação do cartão Kanban, temos menos risco de perda ou dano em matéria-prima ou produto final. Outro ponto positivo é o controle de estoque inicial, com os outros insumos que se fazem necessário na produção. Assim, se tem uma estimativa de quanto é necessário e, com o tempo, conseguimos sentir o mercado e quais são as épocas de maior produção. Essas duas ferramentas já são usadas na empresa, porém, os autores sentiram a necessidade de implantar um diagrama de processo, que é um fluxograma, para organizar as tarefas de ordem cronológica, que mostra começo, meio e fim da produção de cada produto, e colocar cada responsável por aquela tarefa. E assim, acontecem também as tomadas de decisões, que são necessárias para cada área, tudo detalhado e alimentado no sistema interno da empresa. E para finalizar, as considerações finais desse trabalho, e como foi falado pelos dois colegas, a gestão da qualidade é mais que uma norma de padronização e aplicação de ferramentas. Hoje, a gestão da qualidade é uma filosofia de trabalho. As empresas estão cada vez mais empenhadas em atender às expectativas dos clientes internos e externos, e por isso é necessário identificar as ferramentas adequadas, seguindo as expectativas da empresa. Cada empresa tem a sua particularidade, e na empresa estudada foi constatada que as ferramentas usadas são eficazes, e para melhorar foi implantado o processo de fluxograma. Agradecemos a atenção de todos, obrigada.